Emerson Pansieri tá na área, detalhes do Cruzeiro. Se do lado do Atlético tem dúvida, tem escalação diferente, tem possíveis mudanças, o Pansieri trouxe na manchete que uma dúvida continua nesse Cruzeiro. Vamos falar sobre isso. Emerson Pansieri, um abraço, boa tarde. Um abraço para você também, Cirilo, para quem acompanha o Rádio Esportes da Itatiaia. Grande Simões, Léo Figueiredo. O Cruzeiro que faz essa atividade hoje na Toca da Raposa, finalizando, né, já a atividade, trabalho que a gente tem essa noção que é sempre parte tática, né, nessa véspera de jogo, bola parada, tanto ofensiva quanto defensiva, os jogadores são liberados, depois eles voltam para a Toca e aí o regime de concentração, inclusive o Cruzeiro deve soltar essa lista de relacionados, Cirilo, um pouco mais tarde. É cultural do Cruzeiro divulgar a lista de relacionados, o Cruzeiro faz isso independentemente do jogo, se é em Belo Horizonte, se é fora, ele divulga a lista, então vamos aguardar o que vai ter aí, se vai ter alguma novidade, quem vai compor esse elenco do Cruzeiro, dá para projetar também banco de reservas, isso é importante, né, as opções do Larcamon. O Cruzeiro, Cirilo, ele vai para a 12ª partida na temporada 2024, até agora são 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, né? O Cruzeiro que tem 18 gols a favor e 8 gols contra. E o time tem o Dineno como artilheiro na temporada 2024. São 4 gols marcados e o líder em assistência é Matheus Pereira. São 5 assistências do Matheus Pereira, inclusive aquela bela assistência no gol contra o Tombense, né? Que o Arthur Gomes vai acompanhando o lance e faz o gol. E o Matheus Pereira também naquela ocasião deixou a marca dele, né? Inclusive é um assunto importante para a gente destacar. Sobre o time, ô Cirilo, eu vou passar daqui a pouco, porque antes tem uma informação importante. O Cruzeiro buscando também entendimentos com o Al Hilal para fazer essa compra do Matheus Pereira. Inclusive, apuração minha com o Pio, o Matheus Pereira veio emprestado ao Cruzeiro com os direitos econômicos fixados em 12 milhões de euros, né? 12 milhões de dólares, quase 64 milhões de reais, dá quase 65 milhões de reais, vamos colocar assim. E a oferta do Cruzeiro é que o Cruzeiro dividiria os mais de 60 milhões pela compra do jogador em 60 parcelas. Mensalmente, o Cruzeiro teria um compromisso para pagar em torno de 1 milhão e pouquinho, né? 1 milhão e 100 mil reais, vamos colocar assim, ao Al Hilal, pela aquisição do jogador do Matheus Pereira. Jogador esse que, inclusive, é a prioridade na Toca da Raposa, pelo que disse o Pedro Lourenço, né? O Pio também entrevistou o Pedro Lourenço no dia que o Ronaldo foi homenageado na Assembleia Legislativa, né? Cidadão honorário de Minas Gerais. E agora o Cruzeiro trabalhando para essa aquisição. E é uma informação importante, está em destaque também no nosso itatiaiaesporte.com.br, tá no Instagram pra galera repostar e mandar no grupo dos amigos, né? Porque aqui na Itatiaia nós somos plataformas no radinho e no digital também. Então essa é a informação da sexta-feira de manhã, Cirilo. Boa, Emerson Pansieri, é aquela definição que o torcedor fica ansioso, né, Pansieri? Ah, fica. Todo mundo tá ansioso, mas esse é um avanço na apuração. 60 parcelas para pagar aí os quase 65 milhões do Matheus Pereira. Boa, Pansieri. É o Cruzeiro fazendo aí a engenharia que precisa fazer por conta do peso que tem o atleta, né? Do peso que tem, a importância que tem. Acho que não tem Matheus Pereira sobrando por aí no futebol brasileiro, né? Não tem essa possibilidade. Enfim, vamos ver como é que vai caminhar essa situação. Ô Pansieri, você trouxe em manchete a dúvida que continua. A dúvida é no setor de meio campo, no setor ofensivo. O que você está apostando e qual é essa possibilidade de time para o Clássico, Emerson Pansieri? Segredo. Que segredo, rapaz. Aqui não temos essas coisas, não. Ô, Cirilo, é uma única dúvida só, né? Cruzeiro... O resto é o time que joga a maior parte do estadual até aqui. O Larcamon, eu vejo muita gente falando que o Larcamon parece com o Pesolano. Eu acho que pode ser na montagem do elenco. Só isso, porque o Larcamon, ele tem um time base. O Paulo Pesolano não tinha, ele mexia muito no time, ele fazia muitas alterações no time. Ele trocava pelo menos 2, 3 jogadores. Isso pode acontecer, né? Porque ali a gente tem um recorte muito na mente do Pesolano no Campeonato Brasileiro da Série B. Aí quando começa a emendar jogo atrás de jogo, mas para amanhã não tem muito mistério para mim. Rafael Cabral no gol, a escalação que o torcedor do Cruzeiro já vai guardando. Rafael Cabral no gol, William na direita, Marlon na esquerda.
a volta do Zé Ivaldo na zaga. Volta do Marlon também, né? A volta do Marlon, que é importante, né? O Zé Ivaldo na defesa ao lado do João Marcelo. Aí Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira em suaves prestações, né? Casas, Bahia, né? Eu tô lembrando disso, que tinha essa propaganda antigamente. Com o Matheus Pereira. E aí vem Vital ou Papagaio. Eu vou colocar essa dúvida, porque pra mim é dúvida. Com Arthur Gomes e Dineno. Dineno treinando normalmente, fazendo as atividades na Toca da Raposa. Foi preparado, inclusive, para esse jogo e a importância desse jogo. Eu vou colocar essa interrogação aí, porque tanto o Vital... Por que eu vou pôr interrogação? Tanto o Vital quanto o Rafael Papagaio foram muito elogiados pelo Larcamon. Se eu for me basear por coletivo, os dois foram muito elogiados. É Vital ou Papagaio e só? Se acredita em outra possibilidade? Não, o pessoal tá falando em Cifuentes. Não, gente, aí já é mexer demais no time. Tá. É Vital ou Papagaio. Tá bom. Simões, e aí? O que você faria? Ué, o que pro Larcamon é dúvida, pra mim, como diz o Ale Oliveira, é loucura. Eu não comparo Vital e Papagaio. Seria com Vital? Mesmo em funções, né? O Papagaio, pra mim, é um dos reservas do Dineno. E não mais do que isso. Não mais do que isso. Não vejo o outro reserva seria o Rafa Silva. Não vejo ele com rendimento e capacidade técnica de exercer outra função que não seja de reserva do Dineno. Só. Se vai ser o Matheus Vital, o Cifuentes, se vai botar o Vidalba e pôr o Marlon no meio, aí pode fazer o que quiser. Eu só não vejo o Papagaio nessa função. Não consigo ver. Tomara que pro bem dele, é um clássico, é muito importante, se ele for o escolhido, ele possa ter um excelente rendimento e ajudar demais. Mas não vejo, tá? E aí não é nem a história lá, igual eu falei do Atlético lá, que entra Scarpa e Igor Gomes, eu fico com o Rubens, não. Eu não vi nem o Vital, nem o Papagaio empolgarem nesse Campeonato Mineiro. Não vi. Empolgar, de jogar e falar, fez um bom jogo, né? Como todos os outros já fizeram. O Papagaio teve chance antes do Vital, né? O Vital agora, nesse recorte recente, é o cara que vem jogando. Tava até machucado, né? Tava lesionado no início do ano. O Vital, ele inicia o Mineiro machucado. Isso. Então, quer dizer assim, ali é o ponto-chave do Cruzeiro. É uma posição que o Cruzeiro ainda não resolveu e não tem um titular. Então não é à toa a dúvida do Larcamon. O Sidney Silva, que tá no YouTube, tá dizendo quanto a essa história citada pelo Pansieri, quanto ao Cifuentes. Ele falou, por mim, só entraria o Cifuentes no lugar do Vital. Seria o que ele colocaria para jogar. O torcedor tá esperando ver o Cifuentes jogar também. Léo Figueiredo, o que você espera? O que você faria? E você vê comparação entre Vital e Papagaio nessa função especial do Cruzeiro, Léo? Então, Cirilo, eu não tenho um problema com as aves como o Alexandre Simões tem, né? Não, Simões não tem. A Luísa Mel vai mandar mensagem pra você. Chamaria a Sociedade Protetora dos Animais. Mas assim, eu acho que depende muito do que o Larcamon quer do jogo. Eu, tecnicamente, acho o Matheus Vital mais jogador que o Papagaio, isso eu não discordo do Simões. Vejo esforço no Rafael Papagaio. Esforço até demais, né? Corre bastante, mas assim, ele não consegue, tecnicamente, causar um grande impacto no time do Cruzeiro. Repito, não acho que é falta de vontade dele, não. Acho que muitas vezes falta capacidade técnica. Uma capacidade técnica que eu já vi no Matheus Vital algumas vezes, mas que há algum tempo eu não vejo também. Então, acho que poucos aí se justificam para jogar ali. Nenhum dos dois seria a minha opção, né? E o brasileiro vai ser o Verón? E corrobora. Se estiver bem fisicamente. Agora, o Verón... Mas será o Verón joga mais pela esquerda? E o Verón então, não é um cara de jogar muito por dentro. O esquema do Cruzeiro é de ter o William como um ponta. O esquema do Cruzeiro é de liberar muito o William. Ele precisa de um meia para jogar por dentro. E aí esse meia para jogar por dentro entre Verón, Vital, Papagaio, Cifuentes, o cara que é dessa posição é o Vital. Ele é desta posição. Só que o Vital não está jogando bem. Muitas vezes, e essa é a possibilidade, o Vital pode inclusive cair um pouquinho mais para o lado esquerdo, que já tem mais qualidade com o Marlon e Arthur Gomes, e permitir que o Matheus Pereira esteja ali no lado direito, mais próximo do William. O Cruzeiro fica mais equilibrado, porque deixar o Pereira mais próximo do William, sai coisa boa, porque o Pereira joga muita bola e o William é um ótimo lateral. Então, talvez seja essa a escolha. E aí eu iria de Vital, mesmo fazendo todas as ressalvas que o Matheus Vital tem, né, deixado a desejar no time do Cruzeiro. E queria citar aqui essa proposta, né, essa possibilidade de pagamento do Matheus Pereira em 60 parcelas.
Não é nenhuma novidade para ninguém que está ouvindo aqui ou para ninguém nessa mesa. Todo mundo já fez um financiamento, todo mundo sabe que é muito difícil conseguir as coisas. A única coisa é que o Cruzeiro tem que ter, não é só certo com o Shakes lá não, é com o Matheus Pereira. É assim, cara, eu vou me comprometer aqui 5 anos pagando para você ficar aqui. Você tá afinzão mesmo? Você tá feliz? Porque bom de bola a gente sabe que é. Você tá afinzão mesmo? Porque não tem devolução dessa, não. Depois que, se os caras aceitam, e aí é um contrato de 5 anos pagando lá religiosamente o Shakes lá, o Sheik, o time árabe. Então, é preciso ter isso muito alinhavado, não só no negócio, mas com o Matheus Pereira. Você tá felizão aqui, cara, porque assumir um compromisso, você ficar 5 anos pagando um jogador. Bola pra isso, ele tem. Se a cabeça, se o coração dele estiver aqui, é ótimo, principalmente se os Shakes aceitarem. Agora, não vai ter juros isso aí, não? Os caras vão aceitar sem juros? Não, com a foto com o Ronaldo. Dá pra pagar com história? Dá pra pagar com história. Eu acho que os juros vai ser uma foto com o Ronaldo, não. São algumas fotos. Foram várias, né? Agora, é a vantagem de se ter Ronaldo Fenômeno, dono do time. 60 prestações? É isso aí. 5 anos. Isso. Pô, quando acabar eu vou estar andando de graça de ônibus. É, pior que é verdade. Mas você já não tava? Eu vou fazer 56, ó. Me ajuda. E assim, Olha só, mas a gente tá falando de uma contratação. Tava vendo um balanço que saiu do Flamengo aí esses dias. Os caras reduziram quase 80% da dívida. É uma arrecadação absurda, bilionária, astronômica, um recorde. Isso aí é só para Flamengo, tá, gente? Tem ninguém sobrando aí, não. O Palmeiras conseguiu uma reestruturação também. Muito por conta do investidor que tem, além do trabalho, é claro, de competência, mas não é a realidade do futebol brasileiro ainda tirar 12 milhões de euros do bolso, chegar lá e pagar no jogador. Não, o Palmeiras não faz isso. Só o Flamengo faz isso. Só o Flamengo. O Corinthians, até com as loucuras dele, né, que achou petróleo lá em Itaquera, pelo jeito. Tentou fazer, mas tomou muito não também. Exatamente. Então, eu acho que o investimento é válido. O Matheus Pereira é um jogador realmente acima da média. E acho que a gente ainda não viu tudo do Matheus Pereira. Esse ano já tem sido bom, mas o Campeonato Mineiro é um recorte que não serve tanto assim. Você não pode fazer um pré-julgamento de Campeonato Mineiro. Nem para elogiar demais, nem para criticar demais. Porque a gente já viu o time mal no estadual e bem no brasileiro e vice-versa. Você tem dúvida, por exemplo, que, mudando de lado, mas que o Scarpa, a tendência é ele jogar muito mais no brasileiro do que... O espaço aparece no Campeonato Brasileiro. Mais jogos. Não, a qualidade do jogo é maior. Tá. O jogo bom... O cara que sabe jogar, aparece. Não é que eu tô dizendo que o Campeonato Mineiro tem jogo ruim, não. Não é isso que eu tô dizendo. Mas o que eu tô dizendo é que os times do Campeonato Mineiro, quando eles vão enfrentar o Cruzeiro, tirando o clássico contra o Atlético, todo mundo vem retrancado, marcando o Matheus Pereira. Mas o Atlético Cruzeiro é jogo grande. Sim. Pros caras grandes. Aliás, e por que você tirou o Scarpa do time? É a maior final estadual do Brasil, tá? É Flamengo e Nova Iguaçu pegando os 4 grandes estados. Grêmio, Juventude, Flamengo e Nova Iguaçu, Palmeiras e Santos. Todas as outras finais dos 4 grandes estados, elas têm capital contra interior. Você zicou, inclusive, o Grenal. Você tirou o Inter. Você zicou, você falou, você zicou aqui, você falou assim, não, porque só a gente aqui, só o Grenal lá que pode dar e não deu. Não, mas... E agora Palmeiras e Santos. Mas você pega o Paraná também, o Paraná também não é. O Paraná não, é Maringá e Furacão. Mas o do Cachecol lá, ele é meio diferente, né? Ele é meio esquisito. Eu quero saber... com ele. Um dia põe o Hulk no banco, no outro zagueiro tá cavadinha. Eu sei que nós estamos no noticiário do Cruzeiro, eu só quero saber, porque o professor disse que é jogo de time grande, Atlético Cruzeiro, e é pros caras grandes. Ele tirou o Scarpa do time, guarda isso pro debate, vamos falar do Cruzeiro. Você imagina o Larcamon vai tirar o Matheus Pereira do clássico? Não, deixa o Matheus Pereira. Então, assim, Matheus Pereira tá... Jogo grande é pra jogador grande. E o Cruzeiro tem o seu melhor jogador, é o Matheus Pereira. Acho que ninguém questiona isso. Acho que o William é um baita lateral. Gosto muito do Marlon. Rafael Cabral é muito bom goleiro. O Cruzeiro tem bons jogadores. Até ótimo no caso do William pra mim. Mas jogador acima da média do Cruzeiro, que o Palmeiras gostaria de ter, que o Flamengo, o Corinthians, o São Paulo, o Atlético, os times que hoje investem mais, é o Matheus Pereira. Pansieri, para fechar contigo esse primeiro tempo do Cruzeiro, acho que a análise é parecida. Quanto à peça, a possibilidade de mudar 1, 2, ou nada mais do que isso. É comparável ao Atlético. Mais importante é o sistema, né? É como o Larcamon tem trabalhado, como ele tem implantado,
como ele vem orientando os seus atletas a construção do coletivo que o Atlético vai tentar fazer agora. O Cruzeiro vai construindo um coletivo e essa mudança de uma peça, outra peça, vem a tendência que com um coletivo bom isso impacte menos, né? Porque o Cruzeiro vai pro 12º jogo, né, gente? Cruzeiro, ele tem aí esse sistema que o Larcamont tá tentando implementar desde a pré-temporada. Então, assim, tem uma ruptura de jogo do Cruzeiro do ano passado para esse ano, mas tem uma ideia que está sendo implementada. No meio do caminho aí teve eliminação na Copa do Brasil? Teve. O próprio Larcamont falou que não pode ser esquecido isso, né? Isso virou uma cicatriz. O Pedro Martins também disse isso. Então, toda hora que o cara vai para treinar, o jogador chega para treinar, precisa lembrar disso, para ele não ter aquele tipo de atuação que foi contra o Souza, né? E acho que o Clássico tem ainda um papel para ser a 12ª partida do Cruzeiro, com algumas questões, por exemplo, do próprio Matheus Pereira, que eu trouxe essa notícia, né, que está em destaque no nosso itatiaiasport.com.br, e tem uma parte importante, o departamento de futebol do Cruzeiro também falando para o Matheus Pereira, não só dar assistência, Cirilo, para que ele também chute pro gol, para que ele arrisque a fazer gols, para que ele também seja protagonista em gols, não só em assistências. É óbvio que todo mundo sabe o papel dele como garçom, mas também como jogador que tem qualidade para arremate a gol. Então, esse é vamos colocar assim, o pacotão Matheus Pereira do Cruzeiro. É um jogador que agrega valor e o Cruzeiro não vai medir esforços para ter esse atleta por mais tempo no elenco e aí assinar contrato com ele para deixar o jogador tranquilo, mas precisa chegar também uma parte de acordo salarial, tudo isso pesa, porque atualmente o Cruzeiro tem tipo um complemento, né? O Al Hilal também faz um tipo de complemento em relação ao Matheus Pereira, mas a dúvida que eu tenho é essa mesmo no sistema ofensivo. O restante, eu acho que é isso. O Cruzeiro, em nome de Betfair, com Cruzeiro e Betfair, o jogo é outro. São bônus aí de R$300 pra turma apostar e jogar com responsabilidade. Simões fez igual a sala de aula, pediu a palavra, levantou o dedinho aqui. Tô dizendo aqui, a audiência extremamente qualificada do Cláudio Arregui. Opa! Um dos loucos pro futebol, né? Um dos Grande maiores abraço. jornalistas esportivos do Brasil. Família Arregui, muito boa, E isso não do Cássio. Né? Sim. E lá é diferente, né? Porque o Cláudio é cruzeirense, o Cássio é atleticano. É igual na minha casa, Bernardo e Pedro. E a querida Fabiana também. A Fabiana, que sabe tudo de cerveja. É. Mas o Cláudio mandou aqui, olha que interessante. Dos 10 estaduais que tem times na Série A do Brasileiro, só 3 tem a final esperada. O Mineiro, com o Cruzeiro e Atlético, o Bavi na Bahia e o Ceará e Fortaleza lá no Ceará. Dos outros 7 é uma final inesperada, que ninguém esperava o Santos finalista do Paulista, né? No ano de Série B, né? São Paulo campeão. O Pansieri falou aqui do Matheus Pereira e essa situação de fazer gols, e aí eu me sinto muito confortável para falar isso, porque é uma situação que eu tenho cobrado do Matheus, né, nos jogos. Chutar mais no gol, assumir que ele é o 10 do time, que ele é o craque do time. E aí fiquei lembrando do 10 que o Cruzeiro teve há alguns anos aí, e eu e o Simões, a gente estava tomando um café aqui outro dia, e o Simões trouxe os números do Alex numa temporada. Porque o Alex, em teoria, quem tá no rádio não tá vendo, tô fazendo aquele entre aspas aqui, em teoria, ele era um garçom, ele era um meia, ele era o cara para fazer o time jogar. E ele faz isso muito bem. Só que o Alex fazia gol pra cacete também, cara. Ali nós estamos falando de outro departamento. Não, eu sei, mas eu tô dizendo assim, eu imagino que o Cruzeiro queira, não que o Matheus Pereira atinja, o Cruzeiro até quer, gostaria muito que o Matheus Pereira tivesse uma temporada como o Alex, mas que o Matheus seja mais Alex nesse ponto. Que ele continue dando as assistências, fazendo o time jogar, mas que ele também tenha mais finalizações, que ele faça mais gols. Você já levantou Tem aí os números aqui, ó. No site do Acaso, né? É assombroso. Em 2003, o Alex jogou 63 jogos pelo Cruzeiro. Ele fez 39 gols e deu 39 assistências. Você tá doido. Isso aí é outro nível, né, gente? Isso é craque de bola, né? É extraterrestre, né? É, E não foi pra Copa do Mundo. Algumas coisas sem explicação por aí.